Vamos falar do esporte hoje com o Lucas Herrero. Bom dia, Lucas. Tudo bem, Silvânia? Muito bom dia a você, bom dia também ao Pedro e a todo mundo que acompanha o Pulo do Gato. Saudade gigantesca de participar com vocês. No futebol, no esporte, as coisas não estão muito boas, até porque Brasília parecia ser o novo destino do esporte para esse mês de abril. A partida entre Palmeiras e Defensa e Justiça pela volta da Recopa Sul-Americana no dia 14 foi marcada lá para o estádio Mané Garrincha, na capital federal, sendo que a decisão da Supercopa do Brasil no dia 11 já estava certa para o mesmo local, Silvânia. O jogo do Santos, por exemplo, também pela Libertadores, a volta da terceira fase contra o São Lourenço, no dia 13, também foi marcada para Brasília. E essa informação foi confirmada ontem à noite. Até aí, tudo certo, os jogos realmente deveriam acontecer lá em Brasília. Só que, depois disso tudo, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou que o governo lá em Brasília retomasse as medidas restritivas de fechamento das atividades e também dos estabelecimentos, como os bares, os restaurantes, todo o comércio e as atividades esportivas também estão incluídas nesse balaio todo a partir de amanhã, dia 1º de abril. Claro que ainda cabe recurso do governo, só que isso deixa as coisas completamente indefinidas, até pelo fato do Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo, o Mário Sarrubo, ter afirmado à Rádio Bandeirantes que, mesmo com o começo de melhora dos índices da Covid, o ideal é que somente os serviços essenciais funcionem na fase emergencial. E esse posicionamento preocupa bastante a Federação Paulista de Futebol, Silvânia, que entregou aquele protocolo mais rígido ao Ministério Público, com uma bolha e também todas as regras mais apertadas, justamente para poder voltar a jogar ainda na fase mais restritiva no estado de São Paulo. Então, por isso que uma das possibilidades é jogar no Paraná. Só que a gente ainda está bem longe de ter algum tipo de definição. Enquanto isso, falando um pouco sobre a parte extracampo, o São Paulo oficializou a chegada do meia William, ex-jogador do Palmeiras, que estava no futebol mexicano. Ele tem 34 anos e foi o 5º reforço oficializado pelo tricolor, depois do Miranda, do Orejuela, do Éder e do Bruno Rodrigues. O meia Benítez ainda precisa ser anunciado, só que já treina com o grupo do tricolor paulista. Fechando com jogos, ontem pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, destaque para as goleadas da Bélgica sobre a Bielorrússia por 8-0, da Holanda também sobre Gibraltar por 7-0, além da vitória de Portugal para cima de Luxemburgo por 3-1, Cristiano Ronaldo deixou o dele. Hoje tem Inglaterra e Polônia como destaque. E para fechar, a gente vende o peixe, porque pelo Campeonato Carioca, se ontem Fluminense e Vasco empataram por 1-1, hoje tem Flamengo e Bangu na Rádio Bandeirantes. É a estreia de todos os titulares do Flamengo a partir das 9 da noite, com transmissão de Ulisses Costa e comentários de Alexandre Pretzel. Eu vou estar mais tarde também nas reportagens dessa partida, tá bom? Obrigada, Herrero. Até mais, então. Olha, preciso tomar muito cuidado com esse deslocamento, essa volta do futebol. Nós temos um exemplo ontem da delegação brasileira que participou do Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos em Buenos Aires. A delegação chegou com 13 casos de Covid, resultados positivos para o coronavírus, num grupo de 128 pessoas. Os testes foram feitos antes do embarque, antes da viagem, depois de voltar, e aí 13 resultados positivos nessa delegação de 128 pessoas. 6h19.